Olá! Hoje o Trilheiros do Salar vai falar um pouco sobre uma árvore que a gente tem aqui na Mata da Biologia. Ela é a gameleira. Quero falar dos índios que estão perdendo espaço, das flores que estão ficando à sombra, do lixo, para onde vai o lixo, da terra que está quase morrendo. A gameleira, ela é uma espécie de figueira. No mundo existem várias figueiras e a gameleira é uma delas. E como o nome já diz, a figueira ela dá um fruto, que é o figo. Esse figo que a gente está falando aqui não é consumido pelos seres humanos, mas os animais adoram. As aves, os morcegos e os peixes, quando a gente tem a gameleira na beira de rios. Eles aproveitam muito desse fruto. Bom, a gameleira, ela é uma epífita também. Para quem não sabe, uma epífita é uma planta que cresce sobre outra planta. E essa relação é bem saudável, né? Ela apenas tem uma planta como suporte para poder se desenvolver, para poder se aproximar mais da luz solar. E a gameleira, quando ela nasceu, ela foi uma epífita. Ela nasceu sobre outra planta. Só que o que aconteceu, né? Aqui nós temos uma gameleira gigante. E o que aconteceu com a planta que estava aqui, que ela cresceu sobre ela? Bom, como a gameleira é uma espécie muito grande, como vocês podem ver, ela acabou matando, né, sufocando a planta que ela cresceu sobre. E por isso é comum que a gameleira também seja conhecida como mata-pau. Tem uma característica da gameleira que não dá para passar despercebido. E essa característica são suas raízes bastante desenvolvidas, bastante chamativas. Como podemos ver aqui, tudo isso é uma raiz da árvore. E esse tipo de raiz é chamado de raiz tabular. Esse nome remete a uma raiz que parece uma tábua. E, bom, árvores de grande porte, como a gameleira, desenvolvem raízes assim, para poderem se estabilizar melhor no solo. Principalmente essas árvores que se desenvolvem em ambientes muito úmidos, chuvosos e tem um solo bastante lamacento, né? É úmido. Então, ter raízes tabulares ajudam bastante na estabilidade de árvores de grande porte em locais mais chuvosos, por exemplo. Tem uma curiosidade bem legal relacionada a essas raízes tabulares. Lá na floresta amazônica existem árvores muito maiores do que a nossa gameleira que temos aqui, com raízes tabulares realmente bem grandes. E os povos indígenas, né, que habitam ao redor da floresta e dentro dela, têm esse hábito de se comunicar a partir do som bem alto que sai das raízes tabulares. Porque quando você pega um pedaço de pau e bate na árvore, na raiz, como ela é um pouco oca por dentro e em várias outras árvores é bastante oca, dá para ouvir esse som em toda a floresta. E essa é uma das formas que eles se comunicam entre si. E é bem interessante a gente notar que, assim como na cidade, temos formas de se comunicar entre as pessoas, como, por exemplo, você está andando por aí e escuta o sino da igreja tocar. Você entende que vem de uma igreja, que é um sino, e representa alguma coisa, tem um significado para outras pessoas, para as pessoas que estão ali perto, para as pessoas que fazem parte dessa igreja, enfim. Assim como na cidade, nas florestas vamos ter formas de se comunicar entre as pessoas que vivem lá, que tem esse contato bem mais próximo com as matas, com as florestas. Isso é bem interessante de ser considerado. Depois de tudo que a gente contou aqui para vocês, sobre características mais biológicas da gameleira, como a sua raiz, os frutos que ela dá, queríamos também contar sobre como a gameleira está inserida em outros contextos aqui no Brasil.
Nas religiões de matriz africana, no candomblé e na umbanda, existem diversos orixás e cada orixá representa um elemento da natureza. Aqui no Brasil, a gameleira ela é representada pelo Iroko. O Iroko representa o tempo, a ancestralidade, o protetor da natureza. E para essas religiões, aqui no Brasil foi escolhida a gameleira, mais especificadamente a gameleira branca, que é uma outra espécie de gameleira que tem pelo país. E lá no continente africano, em diversos outros países que existem por lá, existem outras grandes árvores onde o Iroko é representado. O Iroko ele é representado por outras árvores que existem lá. Mas quando os povos africanos foram forçados a vir para o Brasil, eles passaram por esse processo que a gente conhece, que foi um processo bastante violento. Eles foram escravizados aqui e quando eles chegaram, eles não vieram apenas com seus corpos, eles trouxeram consigo sua bagagem de experiência, de vivência, suas culturas, seus idiomas, suas crenças, suas religiões. E isso é interessante a gente notar, que quando a gente chega em algum local, em outros locais, não vamos apenas com o nosso corpo, a gente leva consigo uma bagagem de experiências, de características nossas, que são importantes para nós, que é significativo e que importa. Então, é bastante significativo, é legal a gente notar que eles vieram para cá, mas que eles conseguiram encontrar outros elementos aqui para poder representar a religião deles. Só que não é tão fácil assim, não foi tão fácil, né? E ainda não é, porque a gameleira costuma haver notícias de que a gameleira ela foi desmatada, cortaram ela, e o que levou a essa atitude foi o preconceito com essas religiões de matriz africana, porque é apenas uma árvore. Mas quem foi lá e quis maltratar a gameleira pensando nisso, nas religiões, com esse preconceito, estava causando mal a apenas uma árvore, que é só uma árvore e que representa algo muito importante para outras pessoas. Então, é muito legal notar essas coisas e saber reconhecer. E para finalizar o vídeo de hoje que a gente fez aqui sobre a gameleira, ela tem algumas reflexões para fazer aí conosco. Então, gente, assim como a gente falou sobre a questão da gameleira e do significado cultural e religioso que ela possui para as religiões de matriz africana, eu acho que é legal a gente pensar, por exemplo, aqui no contexto do Brasil, em que a religião mais comum, mais professada é o cristianismo. A gente pode notar, por exemplo, em que existe um distanciamento muito grande com o que se entende por natureza e com os seres humanos. A natureza, inclusive, ela acaba sendo subjugada, ela é contextualizada para servir à humanidade. Mas, quando a gente olha, por exemplo, para alguns povos, religiões de alguns povos indígenas, a palavra natureza, por exemplo, ela não existe, porque tudo o que existe, inclusive nós, é entendido como natureza. Então, eu acredito que quando a gente começa a estudar e a entender mais essas religiões de matrizes africanas e outras, por exemplo, a gente pode, inclusive, ter uma maior conexão com o que a gente entende por natureza e, com isso, tem um maior senso de cuidado e de preservação também. Exatamente. E para fechar, temos uma borboleta aqui bem mansinha, que ficou com a gente a gravação inteira e não quer nos largar. Opa, agora quis. Dos índios que estão perdendo espaço, das flores que estão ficando à sombra, do lixo, para onde vai o lixo? Da terra que está quase morrendo.